boa tarde, bem-vindos. Bora RS no ar aqui no canal do YouTube da Band RS nesta quarta-feira. Olha, de muita chuva na capital gaúcha. Vamos ver uma imagem aqui da capital dos gaúchos, Praia de Ipanema, ali no alto da Pedra Redonda. Olha, a câmera chega a balançar, também tem muito vento, mas chuva torrencial desde o início da manhã, aliás, durante toda a madrugada, muita chuva aqui em Porto Alegre, inclusive transtornos na zona norte da capital, transbordou o Arroio Sarandi, diversas ruas ficaram alagadas. Foi uma manhã aí também difícil para os motoristas transitarem, principalmente na região norte de Porto Alegre. A gente começa essa edição do Bora falando, claro, da vacina. Imagina toda essa chuva. Vamos ver mais uma imagem aqui da capital. Essa chuva toda aqui do alto do Morro Santo Antônio, lá com guarda-chuva na fila para receber a primeira ou a segunda dose. Mas olha, vale até o banho de chuva, né? Para receber a dose contra a Covid-19 ou para completar o ciclo de vacinação. São 10 unidades vacinando aqui em Porto Alegre. Hoje tem rolê de novo da vacinação. Todas as informações no site da Prefeitura da capital. É super fácil acessar e descobrir o melhor local mais perto para você se imunizar. Até porque hoje pela manhã, aqui no canal do YouTube da Band RS, no Jornal Gente, o Dr. Fernando Ritter, que é chefe da Vigilância em Saúde da capital, falou com Osíris, com o Sérgio e com o Macalossi sobre a preocupação com as pessoas que não estão indo receber a dose. Entre 36 e 50 anos, são quase 66 mil porto-alegrenses que deixaram de receber a imunização. Então, esse é o pedido, né? Se você está aí, é maior de 18 anos, vá até uma unidade de saúde garantir a sua dose contra a Covid-19. E para saber mais informações, Gilberto Echauri traz para a gente. A vacinação contra a Covid-19 segue nesta quarta-feira em Porto Alegre para toda a população adulta. A aplicação dos imunizantes ocorre em 10 unidades de saúde: Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Nesses mesmos locais é mantida a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Mais uma vez, não há pontos de drive-thru, eles serão retomados após a chegada de uma nova remessa de doses. Segue em andamento o projeto Rolê da Vacina para estimular a população jovem a buscar a imunização. Hoje, com equipes no Conselho de Desenvolvimento do Partenon, o CODESPA, ali na Avenida Bento Gonçalves, número 5.697, e também na Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo, na Rua Amélia Santini Fortunati, número 101, bairro Rubem Berta. A ação que acontece das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Durante a noite, o Rolê da Vacina vai estar atuando ali na Escola de Samba Imperadores do Samba, Avenida Padre Cacique, 1567, bairro Praia de Belas. Horário das 6 da tarde até as 9 da noite. Até o momento, 32,9% dos gaúchos receberam as 2 doses ou a vacina de dose única, portanto, completaram o esquema vacinal aqui no Rio Grande do Sul. Osíris. Então é isso, né? Guarda-chuva na mão, casaquinho, fila, receber a vacina, passar a tarde aí vacinado, contemplado com a imunização. Eu tô aqui contando os dias para minha segunda dose, agora início de setembro, ali no meio da Expo Inter, vou ter que fugir para receber a primeira aplicação, ou desculpa, a segunda aplicação, né? A primeira eu tomei lá em julho e ficar aí com o meu ciclo também completo. Bom, agora a gente muda de assunto, porque olha, todo mundo sabe que está tudo caro. A gente vai no supermercado, na padaria, no bar, no restaurante. A gente vê que os produtos, né, de uma maneira geral, subiram de preço. A gente falou aqui no Bora do aumento do combustível, falou do aumento do gás e o aumento das carnes. O Tiziano Kessler e o Cristiano Mello prepararam uma reportagem para mostrar para a gente por que a carne está tão cara. Comprar carne está custando pelo menos 30% mais caro do que há um ano e é preciso ajustar o cardápio. Tive que fazer troca, trocar às vezes, né? Que a gente era acostumado mais a comer carne de primeira. Tá muito difícil, tem que fazer uma ginástica para conseguir comprar. Apenas no segundo trimestre deste ano, o valor da carne bovina para o consumidor subiu quase 5%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os cortes de suínos ficaram quase 3% mais caros e a maior alta foi no frango.
mais de 10% entre abril e junho. Boa parte desse reajuste está relacionado à alta demanda internacional pelas carnes brasileiras e ao aumento do preço do produto no mercado mundial. No campo, falta gado. O preço de um animal jovem dobrou em um ano. A exportação de bois vivos e a ampliação das áreas com lavouras de soja reduziram a oferta para os frigoríficos. Este pecuarista, por exemplo, projeta a elevação no preço do boi até o fim do ano. O carro-chefe dele vai ser a exportação entre o boi vivo e a carne. O valor das carnes de frango e suína também foi impactado pelo custo de produção. Desde o ano passado, aumentou em torno de 50%, segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Isso por causa da valorização dos grãos, como o milho e a soja, usados na produção de ração para os animais. É isso, né? E a gente, claro, imagina um estado que consome carne como o nosso, né? Aquele churrasquinho de final de semana. Hoje tem jogo do Grêmio, então, né? Os gremistas aí seguindo os protocolos, né? Uma pequena reunião, eu espero aí, de amigos e familiares que convivem ou então que vão para um local aberto, ou enfim, que possam conviver para ver o jogo do Grêmio seguindo aí os protocolos e o distanciamento. É um churrasquinho, né? Sempre é um churrasco, né? Um assado, né? Como dizem aqui também. Mas, enfim, esse é o preço da carne. E ontem à noite, o Sérgio Stock e a Lúcia Matos conversaram com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. E ele trouxe um pouquinho mais de informações sobre esses aumentos e também até quando a gente deve ter essa elevação nos preços. Mas o que estamos ansiosos para saber, Antônio, é até quando vai essa escalada inflacionária nos alimentos e se haverá perspectiva de redução em algum momento. Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Sérgio. Prazer estar contigo, com toda essa grande audiência do Band Cidade. Sérgio, antes de responder a tua pergunta, me permita só fazer um esclarecimento ao nosso telespectador. Nós não estamos com os preços dos alimentos mais caros. Nós estamos com tudo mais caro. Então, nós não estamos vivendo um problema de inflação de alimentos, nós estamos vivendo um problema de inflação. E não me parece as exportações ter alguma coisa a ver com isso. Vou dar um exemplo. O pessoal que vai na ferragem, que costuma fazer obras, que fez concertos na sua casa, nós não exportamos materiais de construção para nenhum lugar do mundo. E eu pergunto, como é que está o preço do material de construção para as pessoas? Como é que está o preço das coisas que não se come, como por exemplo, que estão na ferragem? A parte de higiene do supermercado, será que os preços também não aumentaram bastante? Nós estamos vivendo um problema de inflação. Não é deste segmento ou daquele segmento. Os preços dos grãos aumentaram muito, o preço da carne aumentou muito, mas o custo para se produzir tudo isso também aumentou muito, porque nós estamos vivendo inflação. E essa inflação é decorrente de uma série de medidas que foram tomadas no ano passado por governos no mundo inteiro para diminuir o impacto da pandemia na economia. Quando nós fizemos auxílio emergencial, quando nós fizemos o BEM, quando fizemos o PRONAMP, quando nós pegamos lá recursos das reservas internacionais e jogamos na economia, quando nós fizemos um déficit fiscal de 700 bilhões de reais no ano passado, o nosso telespectador talvez não saiba, mas ano passado a dívida do Brasil ela foi o equivalente a 10 anos de endividamento, só no ano passado. Todo esse dinheiro jogado na economia para diminuir o impacto na vida das pessoas, que foi muito importante, mas tem um efeito colateral. Esse efeito colateral é a inflação. E a inflação só vai para o prumo quando nós tivermos o efeito da taxa Selic funcionando com mais ativação. Então, até que isso aconteça, pelo mesmo jeito que eu não posso dar 7 comprimidos de um antibiótico por uma pessoa que tem que fazer um tratamento de 7 dias num único dia, nós temos que ir fazendo aos poucos. A Selic é a mesma coisa, ela vai subindo até que ela vai conseguir domar a inflação de novo. Mas isso, infelizmente, vai todo esse ano e provavelmente um pedaço do ano que vem, até que nós vamos conseguir ver os preços indo para o prumo mais uma vez, se a energia elétrica
que também não exportamos, que também não é de comer, não aumentar muito de preço no segundo semestre por conta dessa seca toda que acontece no país. Porque já aumentou muito, né, Antônio? Pois eu ia te perguntar justamente disso, a respeito dessa perspectiva. Eu acho que a gente sente muito o consumidor, quando a gente vai no supermercado, né, as pessoas costumam ir uma vez por semana no mínimo, e a impressão que a gente tem chega a me lembrar aquele período em que todo dia tinha aumento de preço, porque toda vez que a gente vai no supermercado, os preços estão diferentes e realmente em tudo que é produto. Perspectiva, então, a luz no fim do túnel é só para o ano que vem mesmo? Infelizmente, bom, antes o pessoal lá que viveu antes de 1995, quando a economia foi estabilizada, era bem pior, né? Nós, graças a Deus, não está nem perto do que era naquela época. Mas realmente está horrível. Eu também sou consumidor, eu também sinto na pele, eu também estou tendo o meu poder de compra sendo reduzido, porque a inflação é exatamente isso que ela faz, ela destrói o poder de compra das pessoas. E quanto mais pobre a família, mais ela é afetada. Então ela precisa muito ser combatida. E ela está sendo combatida, mas antes de melhorar, infelizmente, ainda vai piorar. E a depender do que acontecer com a taxa de câmbio, porque esse câmbio oscilante, e quando ele sobe, ele gera inflação. Então, o ambiente político turbulento gera inflação de maneira indireta, porque aumenta a taxa de câmbio. A energia elétrica, que é um bem essencial e que ocupa todas as atividades econômicas, não há o que a gente vai fazer que não use energia elétrica de maneira direta ou indireta. Quando ela sobe, ela tem um efeito explosivo do ponto de vista inflacionário. Então, eu imagino que antes de começar a melhorar, ainda vai piorar, nós ainda vamos ver uma aceleração dos preços e lá no ano que vem, no final desse ano, início do ano que vem, é que nós vamos começar a ver as coisas indo para o lugar. Mas ir para o lugar não significa os preços caírem. Esqueçam isso não vai acontecer, não vai, porque isso é deflação. Não vai acontecer. O que poderá acontecer, o que deve acontecer, o que a gente espera que aconteça, é a desaceleração da alta. Mas a volta dos preços para o que era no ano passado, por exemplo, nem alimentos e nenhum outro item da economia nós esperamos que volte para os patamares do ano passado. Bacana, né? Agora a gente muda de assunto de novo, vai falar da privatização da Carris, que gerou uma paralisação na segunda-feira, transtornos para os usuários do transporte coletivo da capital. Os trabalhadores, os rodoviários, retomaram as atividades, mas há a promessa de uma nova paralisação ou de uma nova votação para uma paralisação na semana que vem, nessa quinta-feira. A Brenda Aurélio e o Cláudio Pato, eles organizaram para a gente uma reportagem mostrando um pouquinho essa situação, o que envolve essa reclamação que gera paralisação dos trabalhadores da Carris e, por outro lado, essa negociação com a prefeitura para que as atividades não sejam suspensas, não parem, não atrapalhem assim a vida de quem depende do ônibus aqui na capital. Para os moradores da capital que dependem do transporte coletivo, a rotina já é bastante complicada. O preço da passagem de R$ 4,80 pesa no bolso dos consumidores. Caro, para pagar 2 ônibus, para ir e voltar, 4 ônibus por dia é muito caro, O atraso no horário e a superlotação da linha também pode afetar a rotina. Geralmente pego o ônibus sempre cheio, pela manhã nunca tem assento. Dependendo dos horários pega lotado. Já aconteceu também de ter que descer, porque a fiscalização, porque tá muito cheio, 757 linhas de ônibus circulam todos os dias em Porto Alegre. A Carris detém hoje 22% da frota total de ônibus. A empresa pública atua com as principais linhas, que inclui o T11, por exemplo, que vai da Zona Sul, passando por 63 paradas, até o outro lado da cidade, com o fim da linha no aeroporto Salgado Filho. A proposta da prefeitura é desestatizar a Carris. O projeto ainda não foi votado na Câmara de Vereadores e é a principal reclamação dos funcionários e que provocou os protestos. A gente pretende fazer todas as manifestações necessárias até o prefeito retirar esse projeto ou até ele ser derrotado. Os trabalhadores estão bem unidos, aderiram com grande força à manifestação de ontem e nós votamos e seguimos em estado de greve e podemos parar novamente a qualquer momento.
Hoje, mais de 400 mil pessoas pegam ônibus diariamente em Porto Alegre. Outros projetos de lei também estão em análise na Câmara de Vereadores. Um deles é relativo à redução no número de isenções da passagem. O outro é com relação à extinção da função cobrador de ônibus. O Maximiliano, inclusive, é cobrador. Eu queria que tu explicasse para quem está em casa quais são as atribuições que tu realiza dentro do ônibus. Além do óbvio, que é cobrar a passagem das pessoas, para quem paga em dinheiro, a gente tem diversas outras atribuições que são dar informação, auxiliar no embarque e desembarque, seja de cadeirantes, de pessoas com dificuldade para este embarque e desembarque. E principalmente, o que eu acho fundamental hoje é o que a gente consegue controlar de assédio dentro dos coletivos. Se a Carris for desestatizada e a Prefeitura conseguir aprovar também a extinção da categoria de cobradores, o preço da passagem poderia sofrer uma redução. A exclusão desta função de cobradores reduz em valores de hoje 72 centavos na tarifa. Se nós tirarmos a Carris, diminui mais ainda, porque ela tem um custo de 21%. Hoje a Carris tem uma incidência de 0,15 na passagem. Nós estamos falando em 72 mais 15 centavos. Isso diminuindo da passagem. Se nós aprovarmos todas as isenções, estamos falando de mais 36 centavos. Veja, tu começa a vir por uma tarifa de 3,50. O secretário acredita que as propostas beneficiam o sistema de transporte coletivo e espera que os projetos sejam votados ainda neste ano. Nós queremos ter uma tarifa mais baixa com uma qualidade melhor. Já os passageiros dividem opiniões. Olha, eu acho que seria negativo, porque a Carris ela até assumiu o CEFRA lá por um tempo. E os horários eram bem certinhos, né? Chegava na parada, eles passavam bem certinho. E essas outras empresas, elas não cumprem o horário. Depende muito do que essa empresa que vai privatizar vai querer repassar para o público, né? A gente segue acompanhando as informações, né? Logo mais, às 10:07 no Band de Cidade com o Sérgio Stock e a Lúcia Matos. Tem também às 6 horas, um pouquinho antes. Liga já no nosso canal do YouTube aqui. Você tem o Osíris Marins girando a reportagem da Band em ação, trazendo essas informações para você. E às 4 horas da tarde é a vez do Rogério Forcolém, né? Eu fui de trás para frente, né? De 10:07, agora eu cheguei até às 4 horas da tarde. O Forcolém está aqui no nosso canal do YouTube e hoje um dos assuntos vai ser, claro, esse crime, né? Essa morte lá em Torres, esse homem, um policial, que acabou não resistindo aí aos disparos depois de uma confusão. Agora parece que não foi uma confusão, enfim. Tem muito que se desvendar dessa história que aconteceu lá no Litoral Norte. O Ticiano Kessler e o Cristiano Melo se dedicaram a esse caso, né, na tarde de ontem e contam um pouquinho das informações que a gente vai saber mais logo mais com o Forcolém. Os vídeos gravados por uma testemunha mudaram o rumo da investigação da morte do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea, de 59 anos, em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. As imagens mostram o tumulto entre PMs e os filhos de Fábio durante uma abordagem na frente do prédio da família. Ele desceu junto com a esposa e se identificou. Não faz isso! Eu sou o polícia também! Mas a confusão continuou. Um dos filhos é baleado nas pernas. E um dos PMs atirou contra o policial aposentado. Os filhos da vítima foram presos em flagrante, mas a justiça concedeu liberdade aos dois. O corpo do policial aposentado foi sepultado nesta terça-feira em Torres. Inicialmente, os filhos dele foram autuados em flagrante por desacato e tentativa de homicídio contra os policiais militares. Mas a partir do momento que os vídeos começaram a ser compartilhados e chegaram à polícia, a investigação foi ampliada e a conduta dos PMs também passou a ser analisada. A gente passou a investigar o fato como um todo, não só a atuação do PRF e seus filhos, mas também a ação dos 5 PMs que estiveram no local naquele dia. A versão dos policiais é que houve reação dos filhos da vítima após um chamado por atos de vandalismo pelo telefone 190. A OAB pediu celeridade e quer acompanhar a investigação. Os 2 PMs que atenderam a ocorrência e outros 3 que chegaram depois como reforço foram afastados das funções. A Brigada Militar abriu um inquérito policial militar para apurar se houve abuso por parte dos servidores.
A gente fica muito receoso de fazer qualquer juízo de valor, tanto da atuação dos policiais militares, quanto da atuação da família em relação à abordagem policial. Preferimos, nesse momento, não emitirmos um parecer a respeito do fato que aconteceu, porque justamente por isso existe um inquérito. É isso aí. Olha, tem mais informações também. Tem um medicamento sendo testado sem autorização da agência reguladora aqui do Brasil, no hospital da Brigada Militar. Olha, tem informações diversas. Você acompanha tudo do jornalismo aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. Às 14h tem o Guilherme Macalossi. Olha, nosso canal aqui ele não para. De manhã, Band News FM, Rádio Bandeirantes. À tarde, segue a Rádio Bandeirantes. Depois tem a Band TV aqui no nosso canal até às 7h20 da noite. A gente espera você aqui. Divulga o nosso canal, peça para o pessoal se inscrever, né? Um canal da gente também conversar, deixa a sua mensagem, o seu recado, a sua sugestão, a sua reclamação, enfim, esse canal é de todos que assistem e ouvem o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente vai ficando por aqui nessa edição do Bora RS de hoje, lembrando que tem jornada esportiva, Grêmio em campo contra o Flamengo, jogão pela Copa do Brasil, e aí é só mudar para o canal de esportes da Band RS que você tem a jornada esportiva com toda a equipe da Band em ação. Eu te espero amanhã, quinta-feira. Bora ficar juntos? Bora se cuidar? Então, até lá!